Queridos, nesse momento, com alegria no coração e atentos, nós ouviremos a palavra do Senhor. Houve apenas um erro na edição do nosso boletim. Quem vai pregar a mensagem do Senhor hoje é o pastor da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que é a congregação da Igreja Presbiteriana de Brasília, lá no Recanto das Emas. O pastor Edson Alberto Dias Borges está conosco nessa noite. Eu falo assim porque a gente tem uma história junto, né, Edson? Com certeza. Se eu sei tocar alguma coisa hoje, irmãos, é graças a esse homem aqui. Bondade. É verdade. E a Ilma também, que eu vi ela tá por ali. Está ali, a Ilma. Então as falhas são minhas, tá, irmãos? Mas o crédito é deles. Oremos. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Usa teu servo. Ó Deus, seja instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo. Fala conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, querida igreja. Trazemos aqui nossos cumprimentos lá da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos e que Ele, acima de tudo, seja louvado e glorificado. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, leremos do verso 1 ao 3. O título que foi colocado é assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Gênesis 12, 1 a 3. Diz assim o texto sagrado: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que o Senhor possa abençoar a leitura e a meditação em sua palavra. Gostaria de começar contando uma pequena história muito utilizada pelos próprios judeus a respeito da criação, principalmente da narrativa da criação, onde em Gênesis lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma história judaica, é uma fábula, tudo bem, mas eles usam muito essa história para elucidar, para dar a importância que eles têm com a palavra bênção, com o fato de abençoar. O judeu é muito afeito, muito ligado à questão da bênção, e nós sabemos disso. E quando nós lemos na palavra de Deus a respeito disso, é muito interessante quando você vê aqui em Gênesis esse registro sobre a bênção que Abraão estaria estendendo às demais nações, a todos os povos. Então essa história diz o seguinte: ela é baseada na história do alfabeto hebraico, composto de 22 letras. Lógico, eu não vou contar a história de cada uma delas, mas essa história, essa pequena fábula diz o seguinte, que no início da criação, elas se reuniram em torno do Altíssimo, como diz na história da terrível e augusta coroa divina, na qual tinham sido gravadas com pena de fogo incandescente e se puseram em círculo ao redor do trono do Pai Eterno. E todas começaram a se colocar à disposição de Deus para dizer assim, a primeira delas: Senhor do universo, cria o mundo, eu te peço, por meu intermédio. E foi assim com a letra tal, que significa Torá, a lei. Mas aí Deus diz, olha, Torá significa o sinal da morte para uma humanidade caída. Não convém eu começar a escritura, a narrativa das escrituras com você. Aí veio a letra Shin, mas aí que também vem escrito a palavra Shaddai, que quer dizer Senhor, mas também quer dizer o Sheker, que é a mentira, a falsidade. E Deus também se declinou, não vou começar as escrituras com você. Aí veio a letra Ra, ou Resh,
que também significa o mal, e Deus também se quedou ante aquela iniciativa daquela letra do alfabeto. E veio a letra Kof, que também tem a palavra Kadosh, que significa santo, mas também que tem o Kelalá, que significa maldição. E por último, veio a letra Bet, que quer dizer bendito, ou Becara, e que começa a dignificar o nome de Deus. Bendito seja o Senhor todo dia, para sempre. Foi então quando Deus se declinou, tudo bem. Foi assim que se iniciou, é assim que se inicia o Gênesis, onde está escrito, Bereshit, bara, Elohim, et hashmaim, vet, aeretz. Sei que é difícil a pronúncia, mas Deus quis começar com essa letra, dizendo a fábula. Por que eu estou contando essa história? Porque o judeu, ele dá muito valor a essa questão da bênção. E Deus também valoriza em demasia essa questão da palavra bênção. É tanto que aqui nesse Gênesis, nós olhamos para o significado da vida de todo um povo que foi eleito para servir, um povo que, na pessoa de Abraão, foi bênção e continua sendo bênção para toda a humanidade. Se tu, uma bênção. E quando olhamos a história do povo hebreu, do povo judeu, as pressuposições e prerrogativas de bênção da cultura hebraica, ela parte sempre do maior para o menor. Como não dizer do pai para o filho? Até hoje nós temos esse costume, pelo menos em casa ainda é assim. Quando os meus filhos, pai, bênção, não saem sem pedir a sua bênção, a minha bênção, da mesma forma da mãe. É um costume judaico-cristão, e é um costume agradável, onde todos têm essa alegria de pedir a bênção paterna. Também do primogênito para o caçula, onde também o primogênito tem a primazia, como diz o próprio nome, da bênção do pai. A primeira bênção foi assim com Jacó e Esaú, aquela briga que houve lá no início, onde Jacó, o seu plantador, tomou para si a primeira bênção. Também tem a questão da bênção da autoridade do rei para os súditos, onde sempre eles pedem a bênção, principalmente na nação judaica, que são abençoados. A bênção também tem uma característica de futuro, ela é voltada para o futuro. Olha, se tu, uma bênção, como está escrito aí em Gênesis 12. Quando Deus também, lá na peregrinação de Israel, no deserto, Deus, a única fonte de bênção e o único também capaz de amaldiçoar, foi quando Balaão tentou negar a bênção ao povo de Israel, uma bênção que vinha do próprio Deus, como está descrito lá em Números 22, mas mesmo assim, ele foi forçado, porque ele não conseguia proferir a bênção, ele não queria proferir a bênção, mas uma mula foi usada por Deus para recriminar o profeta Balaão, porque a bênção é importante na linguagem de Deus. Deus, ele valoriza muito essa questão da bênção. Quando nós lemos também em Deuteronômio 10:8, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, a bênção na linguagem hebraica, judaica, bíblica, é uma questão de Deus, que instituiu o seu povo para ser bênção. Quando também olhamos para o próprio nome de Abrão, que acabamos de ler como Abrão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. É uma mudança de nome, é um novo nome. Assim como eu, como você, nós teremos um novo nome lá na glória. É assim que está descrito, você vai receber um nome diferenciado. Um nome, digamos assim, abençoado pelo próprio Deus. Há um novo nome lá na glória. E é isso aí que eu queria discorrer contigo nesse momento, falando sobre as bênçãos, sobre a bênção. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que a bênção em Deus é uma relação de Deus para comigo, para com você, para conosco. Essa bênção ainda é importante, sim.
E por causa do pecado, Deus é que retirou a sua bênção e pôs a sua maldição sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o seu trabalho. Foi aí então que Deus teve que recriar o mundo a partir de uma ordem. E essa ordem foi essa: sê tu uma bênção, Abraão. Eu quero que você seja essa bênção. E o interesse de Deus em mim, em nós, ele vem desde Adão. Com a bênção da fecundidade, com a criação de um novo mundo em Cristo, essa bênção que nasce antes de tudo no coração de Deus, não no coração do homem. Não é uma prerrogativa do homem ser bênção, é uma ordem divina. Parte do desejo do coração de Deus em que você seja uma bênção, é assim que foi dito a Abraão: eu vou te abençoar, e por conta dessa bênção, por conta disso, você será uma bênção, sê tu uma bênção. E Abraão, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. É Deus quem vai amaldiçoar, não é Abraão. E quem te abençoar, Abraão, sou eu quem vou abençoar. Porque é uma ordem divina. O querer e a ordem são dele. Abraão, o patriarca da bênção, e Cristo é a consumação dessa bênção. Quando nós olhamos para a pessoa do Cristo, vemos que a bênção repousa, é essa promessa. A promessa vem através de ti, Abraão, e ela termina em Jesus. E a importância desse novo nome, dessa nova identidade, ela é muito importante para cada um de nós. E o fruto da bênção foi Isaac, foi você, somos nós. Essa bênção em Deus, essa relação de Deus para com o seu povo, um povo eleito, não só para ser abençoado, mas acima de tudo para ser uma bênção. É isso que Deus deseja para a vida de cada um de nós, para cada um de vocês. Nós estamos aqui por esse motivo, não só para sermos abençoados, mas muito mais para abençoar. E é tanto que Deus ele tem uma bênção em especial para a natureza. Quando Deus criou a terra, criou o cosmos, o universo todo, ele olhou para tudo aquilo e disse, e viu Deus que tudo isso era muito bom, ou seja, era uma bênção. Mas mesmo assim, com o pecado, com a intromissão do pecado no mundo, no universo, a bênção da natureza vai ter e teve um novo começo na pessoa do Cristo, porque foi por ele e para ele que todas as coisas foram criadas, desde o início e até agora. Por isso que foi necessário que Deus escolhesse em Abraão a continuidade da bênção que terminaria na pessoa de Cristo, para abençoar também a natureza, o mundo no qual nós vivemos, o mundo material. E o trato de Deus com a sua criação não é diferente. Ele tem muito cuidado com a natureza, muito carinho. É tanto que ele, no próprio Antigo Testamento, ele determina até o descanso de uma terra, o descanso sabático. Quando você olha também Deus nos ensinando o seu povo a sermos gratos pelo pão que comemos. E, além de tudo, não só sermos gratos, mas abençoarmos o pão que comemos. Era costume e é costume do judeu, e deve ser o nosso costume não só agradecer, mas abençoar aquilo que haveremos de consumir. Diz num Talmud babilônico a seguinte frase: quem usa os bens deste mundo sem recitar uma bênção, profana uma coisa santa. Porque tudo que foi criado por um Deus santo. É importante você entender a importância da bênção. É muito forte isso na vida do cristão, na minha vida. E também você tem que entender que essa bênção, ela tem os nossos relacionamentos humanos. Como eu já disse, ela parte inclusive entre nós mesmos, entre nossos filhos. Nós temos o dever de abençoá-los, porque é o próprio Deus quem determina. É o nosso dever de abraçar os nossos filhos ao invés de amaldiçoá-los, porque nós não temos esse poder. Muitos por aí pregam a questão da bênção e da maldição, e só Deus pode abençoar, e a bênção, quando Deus dá, ninguém a toma. Da mesma forma, a maldição, quando Deus amaldiçoa, ninguém pode quebrar essa maldição.
porque foi Deus quem determinou assim. E quando Deus quebrou a maldição do pecado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, a quebrou para sempre. Foi uma bênção prometida, é aquela bênção, sim, prometida a Abraão, há muito tempo atrás. Você e eu temos que ser bênção também na vida dos nossos vizinhos. Quantas e quantas vezes nós nos debruçamos em brigas intensas, em discordâncias com a vizinhança, mesmo as pessoas não crentes. O crente não pode ser isto. O crente, o cristão, o servo de Deus, ele tem que ser bênção. Ser tu uma bênção é uma ordem que parte do próprio Deus, porque Ele te abençoou e Ele ensina que você tem que repartir essa bênção com as pessoas e com seus vizinhos, com seus parentes, cunhados, sogras, tios, não é? Com seus amigos. Os seus amigos têm que encontrar em você um refúgio seguro para que você possa receber essa bênção. E a palavra evangelho, ela tem toda essa conotação de bênção, porque o próprio evangelho, o significado dele é boas novas. E as boas novas têm que ser pregadas por você em todo o tempo. As boas novas do evangelho, ela implica em N situações, nas quais você vai falar desde a oferta de Cristo pelos pecados da humanidade, desde a oferta de Cristo em prol de cada uma de nossas irmãs, irmãos e pessoas, e amigos e parentes, até aquilo que haveremos de receber um dia nos céus, os galardões que Deus haverá de nos propiciar. São coisas que nós devemos comunicar às pessoas e não reter para nós. Ser tu uma bênção tem esse significado de repartir. É tanto que Cristo, antes de partir lá no jardim do Getsêmani, já sofrendo angústia da crucificação, ele diz: olha, eu quero que vocês sejam um, assim como o Pai, para que o mundo saiba, para que o mundo possa saber que eu e o Pai somos um. É necessário que ele saiba através de vocês, é através dessa união. Que não haja discordância no povo, entre o povo de Deus, porque se houver alguma discordância, ao invés de sermos bênção, seremos maldição, e isso não é bom. O próprio Jesus, ele recrimina muito essa questão, quando ele fala assim: olha, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço de uma pessoa e jogá-la ao mar, do que essa pessoa, ao invés de ser bênção, ser maldição na vida de alguém. Ser tu uma bênção. Isso remonta desde o Antigo Testamento. Uma bênção no seu lar. Uma bênção no seu lar onde você deve orar pelos seus e não maldizer: ah, meu pai não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meu esposo não tem jeito. Não, ore sempre. Há histórias de que mulheres, homens de oração oraram durante 20 ou mais anos pelos seus cônjuges, até que eles se renderam aos pés de Cristo pelo toque do Espírito Santo de Deus. É uma ordem divina. Ser bênção é isso. Ser bênção é o que Abraão conseguiu fazer com Ló. Mesmo ele tendo a primazia de escolher o terreno que ele queria, ele olhou para Ló e viu que estava entrando em litígio com o sobrinho. Ele olhou para Ló: olha, escolhe onde você quer ficar. A terra é imensa, se você escolher para aquele lado, eu escolho para aquele, para que a gente não brigue. É assim que tem que ser o meu proceder. E Abraão seguiu isso à risca. E nós temos que seguir também, porque é uma ordem de Deus, não é uma escolha sua. Não é você quem escolhe ser bênção. Eu tenho que ser essa bênção porque é uma ordem de Deus. Antes de tudo, meu amado, porque Ele te abençoou. Ele te fez diferente, Ele te fez diferenciado. É um povo santo, é uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Um povo prometido desde o Antigo Testamento na pessoa de Abraão. E você pode ler comigo. Abra aí de novo. Gênesis 12. Vamos ler o verso 3 juntos. Quando Deus fala assim: se tu uma bênção, Ele fala assim. Vamos comigo, verso 3. Abençoarei
os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, se nós somos filhos de Abraão, eu também poderia dizer, em mim serão benditas todas as famílias da terra, porque eu me considero, nós nos consideramos filhos de Abraão, por que não? Nós somos filhos de Abraão, porque o próprio Senhor disse que isso seria possível, não é? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos olhando e vendo e verificando que na vida desse homem escolhido por Deus, e também você é um eleito, um escolhido por Deus, é um homem que sempre procurou promover a paz. É na pessoa do Cristo, quando você olha para Jesus, onde ele deu a sua própria vida para promover a paz, porque não há paz se não houver guerra, e a guerra foi tremenda. Jesus teve que travar uma batalha renhida e a venceu, não é? E é onde você aprende com o próprio Deus, com a própria Trindade Santa na obra da redenção, onde Deus é o sinônimo da bênção. Nós conseguimos enxergar em Deus somente bênção. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a bênção de poder servir o próximo é maior do que milagres. Quando nós vemos ali na narrativa de Mateus 7, 21 a 23, onde é contada a história no final dos tempos, e aquelas pessoas que vão procurar Jesus, olha, em teu nome fizemos tantos milagres, fizemos isso, fizemos aquilo, mas Jesus, olha, e quanto aos pequeninos que necessitavam de comida, necessitavam de abrigo, de visita, o que vocês fizeram? Não fizemos nada, em outras palavras. Ser bênção é você abençoar financeiramente a vida de alguém também, como fazemos aqui, através dos nossos dízimos e ofertas, abençoando essa casa, abençoando essa igreja, com as suas obras, com os seus ministérios, principalmente de missão. E isso é importante, isso é abençoar. E mais uma vez eu vou ao relacionamento dos pais e dos filhos, onde Isaac só foi bênção na medida em que aprendeu com seu próprio pai. Como? Ouvindo seu pai, até na indicação da sua esposa. Foi o pai dele que indicou, olha, vai procurar uma esposa para o meu filho, junto aos parentes. E Isaac foi muito abençoado com isso, porque ele obedeceu o seu pai. A bênção está muito interligada à questão da obediência também. Porque se nós não obedecermos ao nosso Deus, não tem como não sermos abençoados. A bênção provém dele. Ele é a única fonte de bênção, meu amado. E é através de mim, através de você, que nós vamos abençoar os nossos patrões. Os patrões vão abençoar os empregados. Os professores vão ser bênção para os alunos aos professores, na sua relação de hierarquia, onde deve ser respeitada, onde atualmente nós não vemos muito essa questão desse respeito, entre namorados e namoradas, né? Entre marido e mulher, onde há de se preservar o que a Bíblia determina no que diz respeito à questão da primazia do marido, na questão da sua ordem no lar. Ele é o chefe, e a mulher tem que ser a sua auxiliadora, idônea, com a mesma capacidade. Isso é questão de você entender o que é ser bênção. A bênção passa por aí. A bênção não é uma palavra simplesmente subjetiva, onde você imagina o que seja bênção. É algo concreto, no qual você precisa de cumprir e passar por certos preceitos que Deus determina e determinou tanto para Abraão quanto para mim e para você nos dias de hoje. É difícil ser bênção? Sabemos sim, é difícil. Mas nós não devemos encarar assim, porque nós, vocês, somos novas criaturas, não temos mais um coração de pedra. Deus colocou um coração agora de carne. Deus nos deu o seu Santo Espírito. Você, eu, nós fomos salvos para servir. E essa questão do serviço tem a ver com bênção. Daí a importância das minhas e das suas palavras
quando eu me dirijo às pessoas. Por isso que o Novo Testamento está cheio de ordenanças pedindo, olha, que da sua boca não saia nenhuma palavra torpe ou palavra suja, só saia coisas bonitas, maravilhosas. O ideal seria que ao sairmos daqui, nós procedêssemos igual procedemos aqui, ouvindo músicas maravilhosas cantadas pelo coral, pela congregação, ditas aqui pelo pastor. Mas como é diferente quando saímos no mundo aí externo, não é? Nosso linguajar parece que toma outro rumo. Ao invés de termos palavras que abençoam, temos palavras que amaldiçoam e às vezes caluniam e denigrem as pessoas. Se tu uma bênção. A ordem foi dada a Abraão, mas nós somos filhos de Abraão. E como tais, vamos herdar essa bênção, também devemos continuar a abençoar, pronunciando bênçãos e não maldições. É o próprio Senhor quem fala, abençoa e não maldiga. É o próprio Senhor Jesus que nos ensina. Quando você olha ali as bem-aventuranças do Sermão do Monte, quantas bênçãos ali, bem-aventurado, os homens, aquilo é bênção. Quando você vê a riqueza dos salmos repleta de bênçãos, onde você vê as nossas canções repletas de bênçãos, de palavras elogiosas, de palavras lindas, carinhosas, e nós precisamos disso. Mas você tem que se lembrar que essa bênção teve um preço muito alto, custou caro a vida do nosso Senhor e Salvador. Só através disso que essa bênção foi possível. Ela teve que passar pela cruz, teve que passar por Jesus. Nós somos esse povo da bênção. Vamos abençoar esse Brasil que carece tanto dessa bênção. Como abençoar? Levando a palavra, levando o evangelho, as boas novas da salvação. É um povo que abençoa. Nós vemos às vezes nos carros, não é? Sou abençoado, mas nunca vi, eu sou uma bênção. É mais difícil, não é? Mais fácil você escrever num carro, sou abençoado, do que sou uma bênção, porque é uma ordem de Deus que foi dada a você, foi dada a mim, porque é mais importante ser bênção do que ser abençoado. Beraca mais do que Baruque, não é? Abençoar mais do que ser abençoado no hebraico. E eu queria terminar essa minha meditação com a palavra de Deus, mais uma vez, relembrando que Jesus sempre abençoou, desde o pão que ele comia, e a gente pode observar na multiplicação dos pães, a gente pode observar na ceia do Senhor, a gente pode abençoar, deixar vir as minhas criancinhas, aquilo é uma bênção. E Deus é maravilhoso. Deus sempre nos abençoou, Deus sempre nos abençoa. Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é ser abençoado, ser bênção do que ser abençoado. Porque quem abençoa é porque foi abençoado. Não tem outra alternativa. É assim que eu tenho que entender a palavra de Deus. É assim que eu tiro desse texto, essa meditação dessa noite. Para que você, para que eu, para que todos nós possamos entender o verdadeiro sentido do meu chamado, do nosso chamado, de sermos um povo especial, um povo diferenciado, o sal da terra, a luz do mundo. Que você seja uma bênção, que nós sejamos essa bênção. Você que agora, que vai ser batizado, vai fazer a sua profissão de fé, você tem essa prerrogativa de entender isso. Olha, agora sim, isso para mim, eu estou sendo abençoado, mas eu quero continuar sendo essa bênção para que outras pessoas possam se aproximar de Jesus, possam se aproximar da verdadeira vida e possam ter dentro delas a paz. Uma paz que ninguém pode tirar, porque é uma paz que vem de Deus. Amém, queridos? Se tu uma bênção. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.